informação ela mostrou crescente na pandemia, ela se mostrou crescente na pandemia, mas mesmo assim com mais procura, mas como o jornalismo foi perdendo mais receita, acabou sendo um novo problema, ou um problema que, né, enfim, se expandiu, porque já era algo que o jornalismo enfrentava. E o episódio 4, eu trago 2 casos bem-sucedidos de jornalismo local e uma sugestão de solução, um convite ao debate. E hoje eu vou passar para vocês o 3º episódio. Antes eu quero falar um pouco sobre as dificuldades do processo, né? Primeiro, devido à pandemia, foi muito difícil poder ir em locais para pesquisar, né? Os locais, a biblioteca de Itapecerica estava fechada, mas também tem uma dificuldade da falta de pesquisa sobre a cidade, assim, foi algo que eu me deparei durante o processo, algumas questões que surgiam e eu não encontrava documentos, nem ninguém que pudesse me esclarecer, assim. E também um pouco difícil encontrar pessoas que pensassem sobre a cidade em si, porque foi algo que eu vivenciei como moradora, assim, a gente nunca está pensando exatamente sobre Itapecerica. A maior parte da nossa vida, como acaba se dando em São Paulo, que é o local de trabalho, de estudo, a gente pensa muito mais em São Paulo do que em Itapecerica. Também você vai tentar abordar os moradores para perguntar como você se sente sobre a falta de jornalismo, mas as pessoas não pensam muito sobre isso, né, assim, diretamente. Talvez, assim, quando você for mostrando, olha, o jornalismo é importante para isso, para aquilo, as pessoas elas vão começando a entender, mas no geral não fica tão claro para elas, então até é difícil formar uma opinião sobre isso, sabe? Agora sim, eu vou apresentar para vocês o episódio 3, porque eu acho que é um episódio que eu consegui trazer 2 dimensões, assim, a dimensão de Itapecerica, como a falta de jornalismo impacta, e também falar, como eu tinha dito, dos problemas que isso causa para a cidade, mas também, assim, num recorte maior, assim, para outras cidades, para o jornalismo em si, para a falta de credibilidade do jornalismo, esse tipo de coisa. Agora eu vou ver se eu consigo compartilhar meu áudio. Não sei se já compartilha automaticamente, na verdade. Mas deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Compartilhar tela, compartilha a tela. Solta o som, vamos ver se todo mundo ouve. Acho que sim. Acho que sim. Começou, vamos ver? Estão ouvindo? Não. Não? Não. Não. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Agora que eu não tenho a menor ideia de onde mexe isso. Achei aqui, ó. Achei. Acho que agora vai. Aê, Bia! Grande! Vai lá. Cidades sem voz, o silêncio dos desertos de notícias. Como você se informa sobre Itapecerica? Buscar informação assim é muito pouco mesmo, mas é conversando com as pessoas. O que a gente sabe por aqui é no boca a boca, ou quando alguém denuncia ou coloca alguma coisa no Facebook. O que nos deixa informados sobre a cidade é a rede social. É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, é o grupo. O WhatsApp, fofoca, conversar com as pessoas. Durante a pandemia, obviamente, isso piorou, né? Quando pesquisei Itapecerica da Serra na plataforma do Atlas da Notícia, encontrei 2 rádios registradas que não existem de fato na cidade. E os relatos dos moradores que você acabou de ouvir deixam isso bem claro. Fui questionar então o Sérgio Lidic, coordenador do Atlas da Notícia, e ele me explicou essa divergência. Se a rádio tem um site, se a rádio está disponível de alguma forma, ou numa rede social, a gente consegue fazer uma abordagem de outra maneira. Se ela não tem isso presente, ou não é fácil de encontrá-la no ambiente digital, a gente precisa de proximidade. E proximidade é alguém que possa escutar no rádio aquela emissora. Então, é possível que alguns tenham uma mobilidade, uma dinâmica que a gente não tenha percebido no censo. Eu não acho que ele seja perfeito de maneira nenhuma. Ele talvez é o melhor que a gente consiga ter, né? É óbvio que todo esse mapeamento, eu sempre digo que ele é um mapeamento, é uma visão de satélite. A gente olha muito de cima para todas essas coisas, embora vá buscar os dados específicos de cada um dos veículos, a gente não consegue o Street View. Isso me fez pensar
que talvez os desertos de notícias sejam maiores do que o que foi registrado pelo Atlas, mas o Sérgio não acredita que seja bem assim. É possível que haja outras fontes, é possível que haja uma rádio comunitária local que não tem nada na web, é possível que tenha um jornal que circule de mão em mão e que não esteja registrado, que seja uma coisa amadora, que não seja uma empresa formalizada, é possível que seja um serviço de informação via WhatsApp, por exemplo, via alguma rede social. Se for via WhatsApp, mais difícil ainda de localizar, né? Então, é importante que a gente divulgue o Atlas e que esses veículos, esses jornalistas ou pessoas que produzem conteúdo com fim de distribuir informação mesmo, possam nos acessar e contribuir com as informações do seu veículo. A gente tem uma visão mais nítida, né, do que é exatamente esse universo. A pesquisadora Nina Weingril entende que a existência de veículos não significa necessariamente uma cobertura satisfatória. Muitos dos veículos têm especificidades ou cobrem um nicho temático, mas não necessariamente um território. Eles estão só registrados naquela cidade, naquele município, mas isso não quer dizer muita coisa. Então, eu fiz esse exercício com os dados de São Paulo, a partir dos veículos que estão registrados aqui, ter um veículo para cobrir cada 17 mil habitantes na cidade. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que São Paulo, especialmente nas regiões periféricas, mais afastadas do centro, a gente não tem uma cobertura. Não tem veículos, ou tem alguns veículos, mas que também não dão conta de cobrir geograficamente a cidade. O deserto, ele é muito maior do que esses 62%, se a gente for fazer essa continha de padaria para o que o Atlas mapeou. Sérgio observa como a falta de informações pode atingir a maior cidade do país, mesmo com dezenas de veículos jornalísticos. Em São Paulo mesmo, a gente tem pouco jornalismo local, né? Eu moro numa região que eu não tenho informação nenhuma sobre o que está acontecendo. Se eu leio os jornais, eu leio coisas nacionais, né? A falta de veículos locais não atinge só as pequenas cidades, né? As grandes cidades também passam por isso, né? Veículos que cobrem São Paulo, cobrem o que a gente chama aqui de centro expandido, né? Que é uma área meio delimitada pelas marginais, e fora disso, você tem pouco jornalismo, né? O espaço de informação que não é ocupado pelo jornalismo acaba sendo tomado por outras narrativas e sendo um terreno fértil para a desinformação. Sérgio falou um pouco sobre isso. As pessoas precisam da informação local. Se não há jornalismo local fazendo isso de uma forma profissional, elas se abastecem do que está disponível. E muita gente, às vezes com boas intenções, nessa ausência, procura ocupar esse espaço, porque acha que é necessário. Só que sem utilizar metodologias e ética jornalística, isso pode descampar para qualquer coisa. Pode ser preferências pessoais na hora de editar alguma coisa, de fazer suas escolhas, né? Onde vai surgindo espaço, esse espaço vai sendo ocupado. E onde vai surgindo a demanda, essa demanda também tende a ser ocupada por oferta de alguma coisa. Nájila Soares, professora de História e moradora de Itapecerica da Serra, conhece bem esse tipo de publicação. Você tem algumas pessoas que montaram páginas no Face para falar de Itapecerica que parece até ser jornalístico, mas não é. O historiador Salomão falou sobre um fenômeno que ocorre na cidade, que é o surgimento de jornais durante as eleições. Pessoas também montaram seus jornaizinhos para fazer suas campanhas. Era mais isso. Geralmente, esses jornais desapareciam no segundo mês após a eleição. Eles iam geralmente até a altura da nomeação do prefeito e dos vereadores. Depois ele desaparecia. Qual é o teor desses jornais? São jornais pequenos, de 4, 5 páginas. Eles elogiam os parceiros e detratam os inimigos, via de regra. Sérgio explicou o porquê essa publicação. O jornalismo, depois que passou para o digital, a gente tem vários atores valendo da narrativa jornalística para comunicar coisas que não necessariamente são notícias, não necessariamente é jornalismo. Então, se você for para o terreno da desinformação, por exemplo, e ele é corrente também no jornalismo local, hoje vários sites hiperpartidários se apresentam com o nome de um veículo de comunicação, às vezes até com o nome de um veículo de comunicação local, usam a narrativa jornalística local, mas fazem um conteúdo completamente partidarizado. Para além da defesa de causas, né? Fazem ativismo mesmo, e aí desconsiderando várias práticas jornalísticas que envolvem, inclusive, a
ética jornalística, né? Salomão defende que os jornais locais devem trabalhar em prol da população. A favor ou contra, precisaria ser a favor da população, porque se for a favor ou contra o poder, estará já aliada com a manutenção do poder, né? E esses veículos que usam a narrativa jornalística, mas não fazem de fato esse trabalho, podem até prejudicar a credibilidade da imprensa. Porque a gente vê os índices de confiança no jornalismo muito baixos e a gente não sabe se as pessoas que participam de uma pesquisa sobre credibilidade, como o Trust Barometer, por exemplo, elas estão considerando, elas estão avaliando os veículos certos, elas estão avaliando os meios certos, né? Ou se eles estão avaliando um site que eles costumam buscar informação, que tem o nome de jornal isso ou diário aquilo, e que na verdade não estão dispostos a fazer jornalismo. E a necessidade de jornalismo de qualidade acabou ficando mais explícita com a chegada da pandemia do novo coronavírus. E o que a gente está vendo a partir do contexto que a gente está vivendo, especialmente depois da pandemia, que ficou muito latente essa necessidade dos territórios terem informação, né? Especialmente sobre vacinas, sobre os calendários, as mudanças, né? O tempo todo desse calendário de vacinação. Logo no começo também em relação às orientações da OMS e como é que cada pessoa deveria ali se conduzir individualmente, coletivamente. Essas necessidades ficaram muito latentes, especialmente com esses recortes territoriais. E o que a gente tem acompanhado nesse sentido foi mesmo um aumento de iniciativas se organizando para alimentar essas comunidades com as informações que elas precisavam, né? Eu não sei como é que é a partir desse aumento, né, que a gente viu acontecer e também um pouco de um direcionamento maior para aqueles veículos que já existiam, para que eles focassem mais nos seus públicos, né, especificamente. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas vai ser muito interessante observar o quanto dessas iniciativas de fato se estruturaram, continuaram a produzir informação, enfim, como é que elas foram se desenvolvendo a partir desse nascimento como resposta à pandemia. Eu acho que nesse momento a gente pode analisar um pouco dessa forma, né? Tem diversas iniciativas que a gente viu nascer nesse último ano, muito para responder essas necessidades de informação locais. E o comportamento dos leitores deixou isso ainda mais evidente. A pandemia, ela trouxe um ingrediente interessante para o jornalismo local, que foi o aumento de audiência. A pandemia aumentou a audiência de praticamente todos os veículos locais que já estavam instalados, que já tinham alguma audiência, porque cresceu o interesse. As pessoas precisam saber das informações da sua cidade, elas querem saber em que pé está a pandemia, como elas devem se cuidar, o que elas devem buscar na cidade para resolver seus problemas. Então, o jornalismo local que prestou bom serviço à sua população, que trouxe informação bem apurada, informação correta, ele teve aumento de audiência. Ainda assim, o jornalismo local sofreu bastante com o impacto econômico causado pela pandemia. E com a questão de restrições de circulação e problemas econômicos que as empresas, que os anunciantes tiveram, houve uma redução muito drástica na publicidade, que ainda é um fator importante para esses veículos locais. Os veículos locais dependem muito da publicidade. E dependem muitas vezes porque não tentam fazer uma variação, não tem condição, às vezes não tem fôlego, até pernas, né, para testar outras fontes de receita. E a publicidade derrubou o faturamento, a receita desses veículos. Nós fizemos uma pesquisa depois do censo, agora em março, e se pôde perceber isso, né? Todo mundo com aumento de audiência e uma queda brutal de receita. Eu acho que isso é um vácuo que afeta diretamente o amadurecimento do exercício da cidadania na cidade. Informação é tudo para você conformar o seu pensamento, as suas atitudes, as suas opiniões. Tem que ter informação. Nós não temos informação. Eu responsabilizo esse problema também para essa catástrofe política irresponsável que está aí. É a desinformação que leva a isso. Este podcast foi produzido para o trabalho de conclusão de curso de jornalismo, sob orientação do professor José Salvador Faro, da PUC São Paulo. Pesquisa, roteiro, produção e edição por Beatriz Leite. Mixagem e trilha sonora por Luan Lopes. Muito bem. Muito bom. Bia? Então,
eu acho que é melhor a gente ficar no outro modo. Eu me sinto muito longe de todo mundo assim. Vamos voltar ao outro modo. Pronto. Galeria. Aê! Muito bom. Bia, você acrescentaria alguma coisa ou nós podemos ouvir os comentários do Sérgio e do Diogo? Acho que a gente pode partir para os comentários. Muito bom. Sérgio, você nos brindou com essa tua intervenção maravilhosa no podcast. Agora vamos ouvir um arremate, né, dessas análises que você fez. Muito bom, muito bom. Casualmente, eu tenho 3 atividades concorrentes hoje, né? Eu sou coordenador da pesquisa do Atlas da Notícia, eu coordeno os cursos para o jornalismo local lá na Abrage, e sou também editor do projeto Comprova, que lida com desinformação, que é um efeito da falta da ausência do jornalismo, né? Então, eu estou muito conectado com esse tema que a Beatriz trouxe, e a gente, de certa forma, tem perseguido alguns casos, alguns exemplos, alguns estudos como esse, para trazer aquilo que eu mencionei lá, de um pouco de Street View, a visão de satélite que a gente acaba tendo no Atlas da Notícia. E a gente já vê que o Atlas ele tem sido muito utilizado como base para começar algumas pesquisas de mau fôlego, e então isso nos deixa muito satisfeitos. Assim, eu até já compartilhei que eu estaria aqui com a equipe de pesquisadores do Atlas, eles ficaram muito interessados em conhecer o trabalho da Beatriz. Depois, se ela me permitir, eu vou compartilhar com eles, e adoraram principalmente o título que você deu, Cidade Sem Voz. Bom, eu fiz aqui algumas anotações da leitura do TCC e da audição que eu fiz dos quatro podcasts. Então, eu queria repassar, são basicamente algumas observações, assim, porque eu acho que ele é muito fiel ao que a gente consegue enxergar, viu, Beatriz? O teu levantamento, os podcasts estão muito bem produzidos, eu gostei bastante, e me parece que eles estão muito fiéis, assim, pelo menos a realidade que eu consigo enxergar no meu trabalho, né? Óbvio que não é uma visão acadêmica, às vezes é uma visão de dentro mesmo, né, de quem está envolvido de alguma forma com esse trabalho, com essas conexões, mas me parece muito, muito fiel à realidade que eu tenho encontrado. Bom, é interessante, né, que você começa falando em como a própria história da cidade ela é refém de um registro oral, né, e como a ausência do jornalismo, desse primeiro rascunho da história, né, faz com que a fragilidade, a inconsistência e a dúvida até sobre a veracidade dos fatos, elas permaneçam presentes, né, como se ainda hoje essa transmissão oral fosse a única forma de se saber o que acontece na cidade, né? Então, esse elo ele parece perpassar, esse elo não, essa condição, né, de transmissão quase que oral de tudo, ele continua sendo uma realidade, né? Eu acho que o teu trabalho ele consegue trazer um bom contexto histórico, ele mostra como a cidade se organizou e como as relações sociais elas foram se modificando, né? Trata da crise de pertencimento dos habitantes lá de Itapecerica da Serra e fala também das dificuldades econômicas, né? E com esse quadro assim bem amplo que você consegue mostrar em poucos minutos até no podcast, você problematiza bem a ausência dessa voz, né, que menciona no título do trabalho, e me parece que define muito bem os efeitos da ausência do jornalismo e os obstáculos para o surgimento dos novos veículos, né? Porque, ok, a ausência é o que a gente já percebe, mas como a gente pode lidar com isso, né? Como fazer surgir novos veículos, né? O que a gente tem visto no Atlas
é que, acompanhando o fechamento de principalmente os jornais impressos nas várias cidades do país, nas 5.700 cidades do país, o que a gente vê é um crescimento de alguns meios digitais, mas eles são meios digitais muito incipientes. A falta de barreira de entrada no mercado como esse, né, permite que muita gente entre, mas entre muitas vezes sem condições de dar manutenção ou de chegar na maturidade de um negócio jornalístico. Então, essa substituição, e até no Atlas, na versão passada, a gente viu o surgimento de 1.170 novos veículos, então uma pequena redução nos desertos, que não chega a modificar muito drasticamente, mas houve essa redução. Mas são iniciativas muito incipientes, né? Muitas iniciativas que são iniciativas muitas vezes individuais, né? E que ficam à mercê das condições econômicas, da capacidade que esse sujeito, né, que tenta produzir informação dentro de uma cidade, muitas vezes uma cidade pequena ou um território pequeno dentro de uma cidade grande, de conseguir dar manutenção e ter independência econômica para poder, como eu falei no podcast, ter independência editorial necessária. Você mostra também como o jornalismo surgiu na cidade, né, em alguns momentos, né, em que ele aparece e desaparece, né, mostra como ele desapareceu todas as vezes, né, chama atenção nas entrevistas como os empreendedores do jornalismo local, isso é interessante, que você ouviu, eles acabaram se envolvendo com política, né? Eles começaram com algumas tentativas de produzir jornalismo e hoje estão na política, então isso me pareceu interessante, assim, um caminho quase natural desse pessoal, e acho que está um pouco implícito aí a relação que se tem, né, quer dizer, do jornalismo como instrumento, muitas vezes, da política, né? Não quero dizer que essas pessoas que você ouviu tinham essa intenção, mas é uma coincidência interessante essa, né? Outra coisa, você traz para reflexão a evolução de um contexto que antes colocava o jornalismo como dependente economicamente do poder público, né, já que o jornalismo ele mediava essas relações entre o poder municipal e os cidadãos, e agora remete a uma independência do poder público com relação ao jornalismo, com a popularização dos canais oficiais dos municípios. Então, não lembro agora quem exatamente, mas ele fala isso, né, de como o site da prefeitura passa a ser um alternativo ou um substituto para o jornalismo local. Isso pode ser visto de uma maneira mais rasa, quer dizer, para o cidadão pode ser importante ter acesso a informações que são importantes para a cidadania, mas ele jamais pode ser visto como uma substituição, né? O jornalismo tem um papel diferente do que esse, de simplesmente informar aquilo que é oficial e que é de interesse, às vezes, do município, do poder público, manifestar. E esse é um item que, para mim, é uma novidade. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, nunca tinha ouvido dessa forma isso. Eu acho que é um ponto de reflexão importante do teu trabalho, e que pode nos levar até outras considerações, né? Entender um pouco como isso, porque é natural, assim, que agora, durante a pandemia, por exemplo, a gente acompanhou muito isso, né? Os sites das prefeituras tendo um papel importante mesmo de informação de locais de vacinação, essas coisas todas. Quer dizer, houve uma descoberta do site da prefeitura como um lugar em que há informação importante para o cidadão. Mas ele não necessariamente ele é um site que vai ter transparência para várias coisas que são importantes para o jornalismo, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção, assim, para a gente ver, porque se as pessoas, como você demonstra muito bem no seu trabalho, não conseguem discernir exatamente o que é jornalismo, o papel que o jornalismo tem para a democracia e para a cidadania, é muito preocupante que as pessoas possam achar
que o fato do site da prefeitura ser um bom site de informação, estar bem organizado, possa substituir o jornalismo. Então, acho que é um ponto de atenção que você traz aqui, que para mim é uma novidade. Eu não tinha pensado ainda sobre esse aspecto. Então, eu tinha colocado que, embora seja fundamental, né, que a cidadania possa ter acesso a dados e informações oficiais do município, é também fundamental que a ação do jornalismo possa questionar as políticas públicas, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, entre outras coisas, como a Nina trouxe também vários exemplos no teu podcast. Eu acho que nesse sentido ele está dado nas entrevistas a questão não da informação como serviço, mas do interesse público do jornalismo. Nas entrevistas que você faz com a Agência Mural, com o Igor lá do Grupo Sinos, foi realmente um bom achado esse. O Igor é um jornalista que faz um trabalho interessante. O Grupo Sinos é uma boa referência para o jornalismo local, embora esteja em cidades maiores, né? Eles têm ali algumas cidades que são menores, mas são cidades que não têm problemas econômicos assim para dar sustentação a um veículo jornalístico, né? E aí o Igor fala na adoção do jornalismo de soluções, né, para dar um caráter mais produtivo à cobertura, propositivo, desculpe, a cobertura editorial, que eu acho que é um dado interessante também que você traz. E, bom, já que eu mencionei essas duas fontes, eu finalizo dizendo que eu achei o teu trabalho muito rico, porque você, acho que conseguiu assim buscar fontes que te permitissem fazer uma exploração bem ampla do tema, né, possibilitando ter uma leitura que, a meu ver, foi muito consistente da realidade do jornalismo local que eu enxergo, que eu consigo ver no meu trabalho. E acho que aí a realidade de Itapecerica ela pode ser extrapolada, mesmo que você... acho que você conseguiu aquilo de pintar a aldeia e ser universal, porque me parece que ela pode ser extrapolada para representar centenas de municípios que estão numa condição muito semelhante. E então, parabéns pelo trabalho, pela escolha do podcast como meio para contar a sua história. Eu gostei realmente bastante. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo. Excelente intervenção. Beatriz, com a palavra, bem. Fiquei muito feliz com o que o Sérgio falou, diversos pontos, né? Assim, eu fui... Essa questão até que ele fala no podcast mesmo, ele falou durante a entrevista sobre aparecer novos atores, né? Se valendo na narrativa do jornalismo. Eu entrevistei um rapaz que ele tem um Instagram lá em Itapecerica, que ele divulga alguns comércios locais e acaba também divulgando algumas notícias da prefeitura, mais notas da prefeitura. Ele acaba também divulgando assim no Instagram dele, porque ele acha que talvez tenha uma repercussão maior, até porque, sei lá, você não segue a prefeitura ou coisa do tipo. Aí eu fui falar com ele e ele falou assim, eu não vi ninguém fazendo, eu fui lá e fiz. E é legal, é muito legal. Só que ao mesmo tempo, aí eu fui tentando entender. Ele é estudante de psicologia, ele, tipo, pega algumas coisas só que estão no site da prefeitura e coloca ali. Então, você não tem uma investigação, você não tem uma apuração, você não tem nada. Apesar de ser muito legal, você fala, poxa, a gente tem carência disso, ainda é muito pouco, sabe? Assim, é muito, muito pouco. E aquela coisa, o vácuo vai sendo ocupado, né? Essa questão da prefeitura, para mim, tem sido cada vez mais forte. Eu vejo as páginas da prefeitura crescer, sabe? Não só de Itapecerica, mas outras prefeituras ir crescendo e ocupando o lugar que deveria ser da narrativa jornalística, né? E, enfim, e o Igor, é maravilhoso entrevistar ele, porque ele é muito gente boa, assim, me atendeu super bem. E realmente o jornal, né, é um grupo que hoje já se expandiu. Eles começaram na década de 60, mas eles estão em Novo Hamburgo, estão ali em toda a região metropolitana. Tem jornal em Porto Alegre também, Gramado, é muito grande, né? Mas eles ainda estão em cidades menores aí. E aí eu achei que, nossa, tipo, é um bom exemplo. Mas é um pouco isso mesmo. Obrigado, Bia. Obrigado. Professor Diogo, fique à vontade.
Tudo bem? Obrigado, boa noite. Todas, todos, especialmente a Bia, Sérgio Littke, prazer em te conhecer, prazer em te ouvir mais uma vez, Faro. Enfim, bom, Bia, gostei muito, fiquei muito feliz, primeiro pelo convite, e depois por ver aí esse trabalho, né, que me agradou não só pelo que ele em si representa, né, mas pelo que ele representa dentro da sua trajetória, né? Para mim é particularmente gratificante ver aquela pesquisa cujo início eu acompanhei com você, né? Enfim, as primeiras ideias mesmo, né? Você ali com o Atlas da Notícia, pensando, né? E ver agora essa pesquisa assim de fôlego, né? Uma pesquisa que foi se desdobrando e sempre aí impulsionada por esse entusiasmo, essa energia que te caracterizam, né? Eu acho que eu tive o prazer de ser teu professor algumas vezes, né? Faro também, e a Bia é essa aluna participativa, né? Entusiasmada, crítica, assim, que realmente contagia a gente, né? E contribui para manter a aula interessante, né? Então, deu gosto de ver realmente esse aprofundamento, porque você não fez um aproveitamento, né, como poderia fazer diante das circunstâncias aí adversas, diante do tempo, de tudo, né? Um aproveitamento da iniciação científica que você fez comigo. Não, você aprofundou esse trabalho, né? Desdobrou esse trabalho em outras vertentes, né? Particularmente nesse mergulho muito interessante em Itapecerica da Serra, né? Que eu não conheço, passei a conhecer um pouquinho aí com a tua voz, né? E já está entre os destinos aí que eu quero visitar, né? Você ninguém conhece, Diogo, ninguém conhece. É famoso, cara, isso é famoso. A Beatriz não conhece. Isso é famoso, é verdade, né? E aí você fez esse case, né? Esse estudo de caso aí de Itapecerica e contribuiu mesmo para fortalecer aí, né, a nossa compreensão dos desafios do jornalismo local, né, das consequências que a sua ausência provoca, né, e da relevância social do jornalismo como um todo, né? É interessante que você estuda o jornalismo local, mas você está estudando o jornalismo, a sua importância para a democracia, para a cidadania, né? A sua complexidade nos dias atuais, né? Então, acho que foi muito feliz essa decisão. Parabenizo também o Faro, que te acompanhou e que certamente te deu aí ótimas dicas também nesse processo, né? Acho que você cercou esse teu objeto de estudo por vários flancos, né? Por várias frentes interessantes, né? Que contribuíram para iluminá-lo de uma maneira ampla, né? Os depoimentos foram ótimos, né? Falamos aqui do Sérgio, que de fato eu adorei aqui, mas também o da Nina, né, que é tão boa, e todos, né, o historiador Salomão, enfim, e a professora de História, e todos que você traz aqui, né? Foi muito interessante como você avançou por diferentes frentes, né? E cada uma, e sem sobreposições, né, Bia? Sem saturar ali o relato com coisas que simplesmente se repetem. Não, absolutamente, né? Elas vão se complementando. E também, é claro, embora você não tenha podido aí avançar muito com esse diálogo teórico com o Habermas, né? O conceito de esfera pública, né? Mesmo tratado brevemente, né? Ele ajuda também a fortalecer a sua abordagem, né? Ou seja, a importância do jornalismo para a constituição de uma esfera pública, né? Com vitalidade e com vigor, né? Acho que ficou muito em termos da linguagem, né? Em termos assim da forma, ficou muito agradável o seu podcast. Você tem uma bela voz, um talento que eu não conhecia, né? Conheci o seu texto, mas tem uma boa locução, né? Ele ficou arejado. Parabéns também à trilha sonora,
né? A parte aí da mixagem, que ficou bonita, né? Eu suspeito, sem querer entrar na vida íntima sua, que seja aquele rapaz que mora contigo, não, o seu namorado. Porque, às vezes, a gente conversava e ele estava lá com o violão, tal, animadão. Falei, pô, o cara é músico mesmo, apaixonado, né? Numa boa, né? Numa boa. Isso aí, ué, tem que aproveitar mesmo, né? Você tem uma ideia, eu ouvi tudo no parque, caminhando, né? Que é como a gente faz com podcasts hoje, assim, né? Às vezes a gente ouve lavando louça, a gente ouve, né, caminhando. É difícil a gente parar. É uma característica dessa linguagem, desse formato, né? É claro que isso tem algumas consequências, né? Enfim, a gente... Putz, por exemplo, em relação à leitura, eu às vezes penso, o único momento em que eu paro, em que eu me desligo de tudo é lendo, né? No podcast a gente faz isso com outras atividades, né? Então, assim, isso naturalmente impõe também coloca algumas exigências narrativas, alguns recursos, né? Para que esse cara que está lavando louça não se perca ali simplesmente em dilemas sobre colocar mais ou menos detergente, sobre, né, que ele consiga ali acompanhar as informações, né? Tem um ponto que eu acho que ainda pode trabalhar um pouquinho mais, que é o de, assim, adaptar a tua linguagem, né? De, assim, reforçar mais o caráter oral, a coloquialidade dela. Sobretudo, me parece, no primeiro episódio, Bia, depois você vai se soltando mais, mas no primeiro, em particular, ele está um pouquinho com cara assim, de texto lido mesmo, sabe? Abre aspas, tal, né? Aí você pode intensificar alguns recursos que depois você usa mais, a própria primeira pessoa, o teu raciocínio, né? Como o podcast é sempre narrado, quase sempre em primeira pessoa, né? O jornalista se coloca ali, é comum que ele reflita sobre os seus avanços, os seus obstáculos, né? Sobre o processo, né? Você faz isso, né? Tipo assim, eu pensei, eu jamais imaginei isso, não sei o quê, né? Esse é um recurso, né? Existem outros também, né? Às vezes falar com o próprio ouvinte, né? Não, mas espera aí, não sei o quê. Enfim, de qualquer maneira, ele é muito gostoso de ouvir, tá? Então, assim, eu acho que esse é o principal, além, claro, dessa qualidade, dessa contribuição que a tua pesquisa dá. Eu aprendi muito com ela, sabe? E me interessei ainda mais por esse tema do jornalismo local, né? Porque é muito importante mesmo, realmente, né? Putz, o Sérgio que fala, eu acho, né? Eu moro em São Paulo, mas eu também não tenho informações locais, né? Não temos, né? Realmente. A gente recorre a alguns grupos de redes sociais, né? Mas aqui é uma bagunça e sem, claro, o saber jornalístico, sem critérios de apuração, de ética, etc. Não é jornalismo, evidentemente, né? Assim como não é jornalismo, não são jornalismos informativos da prefeitura, né? Os sites das prefeituras. O que eu fico assim querendo, Bia, você tem muita coisa que você pode fazer na vida, tem talento para todas elas, mas assim, quem sabe você não faz um mestrado, você não leva essa pesquisa ainda para outros, né, rumos, né, para uma outra magnitude, né? Eu acho que pode te acrescentar isso, independente do que você for fazer, né? Enfim, era isso. Mais uma vez, parabéns à família, ao Faro, e muitíssimo obrigado pelo convite. Um prazer. Obrigado, Diogo. Obrigado. Bia. Primeiro, obrigada. É muito engraçado você falar da minha voz, porque eu sempre tive muito problema com ela, assim, sabe? De se ouvir, um incômodo, não sei. Mas é muito engraçado, porque quando eu fui fazendo o roteiro, né, você vai tirando ali trechos do texto, e aí depois eu tinha alguns que eu começava a ler, eu falei, nossa, falar isso em voz alta não faz o menor sentido, sabe? Assim, ler ficou maravilhoso, mas ouvir isso é muito estranho. E realmente eu tive alguma dificuldade de colocar algum desses recursos que você falou, assim, acho que talvez compartilhar mais a minha jornada, o meu processo, sabe? Talvez realmente tenha faltado um pouco isso, mas
É como a gente vai lá para o segundo episódio, você sente, né, que se soltou mais. Eu acho, é normal. Também, mais intimidade com o microfone, sabe, assim, com o processo de gravação, você vai ficando mais, enfim, mais leve. E meu sonho completamente levar para o mestrado. Foi até por isso que eu fiz a iniciação científica junto com o TCC. Todo mundo falou, você tá louca? Eu falei, sim, um pouco, mas porque realmente eu tenho essa vontade de pegar essa pesquisa e levar para outros estudos depois. Muito bom. Está muito avançada. Está no estágio, assim, já tem muito material. Muito. Como a construção de um projeto, o fundamental você fez agora. É um projeto que tem um objeto concreto de investigação. E você, na minha opinião, conseguiu uma coisa que eu apreciei muito, talvez a minha presença nesse trabalho se verifique mais a partir dessa percepção teórica que você tem do jornalismo como construtor de uma esfera pública. Isso que o Diogo colocou agora, e que o Sérgio, embora não tenha mencionado o conceito, também faz essa referência. Eu tenho a impressão, Bia, Diogo, Sérgio, o pessoal da turma, que está na classe agora, que não dá para você construir uma teoria do jornalismo e entender a dinâmica operacional dele, do ponto de vista noticioso, do ponto de vista cultural, sem entender o que o Habermas quis dizer com a esfera pública. Eu sou odiado pelos alunos, porque, num determinado momento, eles só ouvem falar disso na minha aula. Mas talvez seja preciso, porque isso, de alguma forma, os torna íntimos de um teórico fundamental na sociologia contemporânea, na sociologia do jornalismo. A outra coisa que me chama a atenção, Bia, é que o Diogo agora fez uma afirmação que me preocupa. A informação não se resume, nem é reduzida àquilo que é veiculado num site oficial da prefeitura. Eu também concordo que essa informação é uma informação oficial. Muitas vezes ela representa algum tipo de permuta de poder, de jogo de poder. E, portanto, talvez o site da prefeitura seja uma fonte que tem que ser vista com todas as reservas. Mas tem um aspecto que me chama a atenção e que você deixa o seu trabalho gira em torno disso. A informação ela é um processo de natureza cultural e ela tensiona os espaços onde ela circula, mesmo no site oficial. Mesmo não é um site oficial, um produto que está jogando a informação como um instrumento de poder. Essa dinâmica que a informação introduz na sociabilidade das pessoas cria, induz, provoca a democratização do jornalismo, ainda que isso não seja imediato. Eu vou dar um exemplo. Eu estou vivendo um processo curioso agora aqui na minha região, que é Pinheiros. Pinheiros está sendo destruído pelas incorporadoras. Nós estamos assistindo em São Paulo um bairro sendo destruído. Há outros bairros sendo destruídos, mas em Pinheiros isso adquiriu uma voracidade a ponto das construtoras adotarem a prática da pichação nas ruas para poder estimular a venda dos apartamentos, enaltecendo uma visão um pouco underground de Pinheiros. Eles picham para o cara da classe média vir aqui, porque acha que aqui, então, é o território da boemia. É o cacete, isso aqui é o território da especulação imobiliária, não tem nada de boemia, que a boemia foi sacrificada faz tempo, não há mais uma vida espontânea. Bom, aqui em Pinheiros existe uma Gazeta, um jornal de bairro, que defende as construtoras. Mas a Gazeta está sendo atropelada nessa postura criminosa por uma insatisfação de movimentos pequenos que reverberam na sociedade, e a Gazeta, então, está tomando cuidado, porque essa informação que circulou fora do jornalismo oficial, ela tensionou o projeto do jornal, e o jornal começa a ser visto com descrença. Essa dinâmica, ela é aquilo que o Habermas certamente não diria que... se ele estivesse aqui agora, ele ia me reprovar. Eu acho que é uma das tendências que ele colocou. Você está de parabéns, Bia. O que o Sérgio colocou, o que o Diogo colocou, são carimbos no seu trabalho. Não é?
O Diogo é um pesquisador acadêmico, eu tenho por ele um puta respeito assim, pela formação intelectual dele. Agora eu conheço o Sérgio, que tem uma percepção muito forte do fenômeno que você estudou, e os dois aqui estão dizendo que aprenderam com você. Bonito isso, um TCC. Agora, quero colocar em dúvida uma questão. Eu estou enganado, mas eu vou arriscar. O Fernando Pessoa também fala da visão que ele tem da aldeia com a visão do mundo, na linha daquilo que o Tolstói colocou. Você fez direitinho mesmo, né? A visão da aldeia do Tolstói permite que você enxergue o mundo. Pinta a tua aldeia, você... Mas há uma frase do Fernando Pessoa, fica um desafio para você, quando tiver passado esse momento, tentar... Onde que ele fala que a aldeia ela é o mundo dele? Não porque é o mundo, mas porque reflete o mundo. Essa relação entre o universal e o particular, eu sei que você pensou nisso, isso é uma bela contribuição, uma bela apresentação logo de cara ao trabalho. Você fez muito bem e obrigado por ter colocado a lembrança do Tolstói. Você também tem uma outra coisa, eu paro por aqui. Você emancipou Itapecerica. A independência de Itapecerica começou aqui hoje. Eu brinquei muito com a Bia durante a orientação, eu não me lembrava nem do nome da cidade, mas é porque isso faz parte da minha relação com a Bia, uma relação agradável, sempre sorridente, como ela é, e obrigado por ter me permitido acompanhar a sua trajetória. Ponto final, gente. Agora nós vamos fazer aquela conspiração. Vou pedir para o Sérgio entrar no chat e numa mensagem dirigida exclusivamente a mim, Sérgio, você dá a nota que você acha que a Beatriz merece. E a mesma coisa o Diogo. Fala, Sérgio. De quanto a quanto, porque eu não sou muito familiarizado. Não, é 0 a 10. É 0 a 10. 0 a 10, tá. Nós temos uma situação aqui, Sérgio, como isso aqui é um concurso, embora não seja para acesso a lugar nenhum, mas é um concurso que dá um título para ela, a nota abaixo de 7 significa reprovação. Quer dizer que ela tem que tirar acima de 7. Perfeito. Ninguém entende por que isso. É duro, né? Já te mandei para o WhatsApp, tá? Obrigado, Diogo. Deixa eu ver aqui. O Sérgio mandou, Sérgio? Mandei no chat. Sérgio e também o... Você mandou o WhatsApp, né, Diogo? Isso, Fábio, pode ser? Consegue aí? Você tem ele fácil? Tenho, claro. Eu quero só fazer um destaque aqui. Os alunos que quiserem o certificado de acompanhamento dessa banca, não adianta colocar aqui como aconteceu com o Vinícius Batista, eu não vou conseguir me lembrar disso, Vinícius. Eu quero que vocês mandem esse pedido para mim pelo e-mail jsfaro@pucsp.br ou pelo Teams, para eu poder lembrar e mandar para vocês. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Deixa eu já aproveitar e fazer a ata. Sacramentar esse momento importante da vida da Bia e de todos nós aqui, né? Bia. Só um minutinho. A ata diz assim, você confere comigo, Bia, tá? A Beatriz dos Reis Leite, que tem o RA 00208867, curso de jornalismo no qual ela entrou no 1º de 2018. Tá certo, Bia? Certíssimo. Ela apresentou um trabalho que é do tipo conclusão de curso, e o título do trabalho é Cidade Sem Voz, o silêncio do deserto de notícias. O orientador é o José Salvador Faro, e a banca, Sérgio Lidke, que atribuiu à candidata nota 10. O professor Diogo Cavalcante,
que atribuiu à candidata nota 10, e o próprio orientador, que atribuiu à candidata nota 10. Se a matemática continua funcionando, isso dá à Bia a nota final 10. Essa é a nota da aprovação da Bia. Parabéns, Bia. Obrigada, Palmas para ela, obrigada. galera. Vamos lá, gente. Isso. Parabéns. Isso, pessoal. Obrigada. Merecido. Muito bom. Então, deixa eu, já tá, amanhã eu mando isso aqui para a secretaria e aí o procedimento lá administrativo se desenrola normalmente. Fábio, eu queria te agradecer muitíssimo por essa parceria. Eu espero que você considere nossa dívida acadêmica paga. Qual dívida? Qual dívida, Bia? Qual dívida? Era que inicialmente eu queria fazer a iniciação científica sobre a Tropicália, né? Aí acabei mudando de tema, aí fui para o jornalismo local e a gente ficou com essa dívida acadêmica que foi para o TCC. Agora, eu vou falar para você, o estudo sobre a Tropicália, que está sempre rolando por aí, ele não deixa de estar nas suas perspectivas assim, de estudos de momentos culturais, que tiveram também influência importantíssima no jornalismo brasileiro, né? Vamos levar em conta que a principal música do movimento tropicalista fala de um jornal. Não é, Diogo? Sim. O Sol nas bancas de revista. O Sol é um jornal, né? O pessoal às vezes não sabe isso. Legal, legal. Ó, tem uma galera aqui enorme cumprimentando você no chat e eu me somo a essa turma aí. É isso, gente. Quero agradecer mais uma vez o Sérgio. Sérgio, obrigado pela tua contribuição. Muito importante. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, adorei. E, Bia, você me permite que eu compartilhe com os meus colegas lá dos coordenadores da pesquisa? Faço questão. Tá bom. Muito obrigado. Faço questão, pode usar. Parabéns. Diogo, obrigada, nós temos mais uma banca ainda, Diogo? 9 horas, né? Vamos aqui fazer Hoje foi de ponta. Eita, força, hein? Nossa, hoje começamos às 8. Vixe. Nos vemos. Tá bom, então. Beijão. Tchau, Sérgio, pessoal. Abraço grande. Tchau. Tchau, gente. Prazer. Você vai receber a sonora dessa defesa, viu, Bia? Tem o vídeo daqui, você vai receber. Abração para todo mundo, galera. Abraços. Estou fechando a sala agora. Tchau.